eu recebo em nossos estúdios o membro do Conselho Executivo dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC e representante do Sistema S no Senai, José Roberto Nogueira da Silva, o bigodinho da Volks. Ele acaba de voltar de uma viagem à Alemanha e Portugal, onde pôde conhecer de perto as experiências e estratégias adotadas por esses países, junto com uma comitiva com membros dos sindicatos metalúrgicos e da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas. Seja muito bem-vindo, José Roberto Nogueira da Silva. Posso chamá-lo de bigodinho? Com certeza. Meu Prazer querido, estar que aqui, honra estar Que contigo bacana, aqui, meu irmão. bacana, Tudo bem? muito bacana. Firme? Firme, né? Sempre, né? Olha, quando eu vi aqui no roteiro que você estaria aqui, eu dei até uma animada, porque hoje o que tem de notícia pesada que a gente está dando aqui, imagens terríveis, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, não tem nenhuma coisa boa aí, não. Aí, quando eu vi você ali, eu falei, oh, meu Deus do céu. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Nós vamos falar de coisas que é bem legal de falar, para que as pessoas entendam o movimento que a gente tem que fazer para recuperar esse Brasil e recuperar através da indústria, né, Dom? Isso é muito É importante. muito importante, até porque a gente passa por um período tão doido que muitas vezes a gente olha e vê o trabalhador perdido. O trabalhador vira e fala assim, não, eu não quero mais ser CLT. Eu falei, gente, como assim? Né? Então, assim, tem uma série de coisas que é importantíssimo, né, a gente ouvir, portanto, vocês, né, que são de uma categoria importante demais, uma das mais organizadas, né, e que já contribuiu muito com esse país coletivamente. Então, eu queria saber como é que está a tua impressão aí. Faz uma análise de conjuntura, por favor, Então, Bigodinho. olha só esse movimento que está sendo feito em relação à CLT. Por que deixar de ser CLT? Né? As pessoas precisam se descobrir nesse novo mundo do trabalho. E a gente também tem que se reinventar para poder representá-los bem. Então é disso que nós estamos falando, porque ficar sem CLT é ficar sem garantias no trabalho. Essa uberização que vem acontecendo em todos os setores. Onde vai acabar isso? Então a gente precisa regulamentar esse novo mundo do trabalho para que a gente entenda e mostre para as pessoas a importância de você ter uma proteção para você chegar na sua aposentadoria, ter um plano de saúde adequado. Então, se você não tiver CLT, você vai ser mais um nesse meio na sociedade sem garantia nenhuma. E as coisas podem acontecer a qualquer momento na vida, uma questão de saúde, né? Uma questão também de você deixar de contribuir e lá na frente deixar, né, de ter essas garantias que o mundo te dá, inclusive com as leis, tudo certinho, aquelas empresas que inclusive empregam através da CLT, a oportunidade de você ter uma casa própria, porque tem recolhimento do FGTS. Então, é uma série de coisas. Então, esse movimento que está tendo para acabar com a CLT, isso é muito ruim. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, fiquem atentos. Essa é uma onda, é uma pegadinha, não entra nela. Não, se tu quebrar a perna, meu irmão, tá andando de moto aí, entregando pizza, achando que, não, tô fazendo 500 pau por dia, tô fazendo não sei quanto. Caiu, quebrou a perna, o iFood, o dono da pizzaria, o cara que comprou a pizza, não tá nem aí contigo não, viu? Não é isso, Sem Bigodinho? dúvida nenhuma. E tem que tomar um certo cuidado que esse que está entregando a pizza, muitas vezes, não tem condição nem de comprar ela para ele se alimentar. É uma correria danada e ele acha que ele é dono do negócio. Eu preciso achar, eu tirei uma foto outro dia, Arthur, olha só, um cara de bicicleta, a bicicleta do Itaú, que é essas cor de laranja, Sim. uma mochila do iFood, né, e pedalando, indo entregar uma comida de um restaurante que muito provavelmente, como o Bigode falou, o cara não tem condição de pagar, de estar lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu estava no trânsito, eu fiquei olhando e falei, olha isso. O cara ele fala que não tem patrão, mas ele está trabalhando para o Itaú, porque ele está pagando. Sim. Tá trabalhando pro iFood, que fica com parte do dinheiro dele só para fazer a ponte, né? O cara tá lá em New Jersey, né? Lá em Los Angeles não, que o negócio tá quente lá, né? Mas o cara tá lá, sei lá, né? No escritório dele, ar-condicionado, e o cara pedalando, cara. Eu falei, não, não é possível que esse povo... Nós precisamos dialogar muito com essa gente, né, o Bigode? Nós precisamos dialogar com a sociedade, para você que está acompanhando a gente agora nessa tarde, pelo seguinte, para você que é o consumidor final, você quer que a sua pizza chegue redondinha, quentinha, e quais são as condições climáticas que você está? Hoje em São Paulo está um frio já, poderia estar garoando, chovendo. E esse trabalhador,
né, esse empreendedor, ele tem que chegar com essas condições para você. E você não sabe o que esse cara sofre para chegar. Uma outra coisa importante, já que nós entramos nesse tema, Por são as favor. plataformas, né? Você está aí, a gente é muito simples você comprar através de um telefone celular, de um smartphone, e você digitou, alguém tem que embrulhar, alguém tem que despachar. Quais são as condições que essas pessoas estão trabalhando nesses lugares por aí? A gente não sabe também. Exato. Se está ganhando um salário adequado, se tem um banheiro adequado, né? Se tem uma bancada adequada ergonomicamente para ele trabalhar. Então, quando a gente fala nesse novo mundo do trabalho, é tentar entender tudo isso. Então, quando a gente fala com a sociedade, e não é que a gente é contra, o que a gente precisa é de regulamentação. Porque senão, de repente, as pessoas estão trabalhando de qualquer jeito e depois que se descobre já é muito tarde, o tempo passou e essas pessoas estão ali à deriva. Às vezes eu fico pensando, será que esses caras estão acreditando naquele discurso, né, que é da classe média alta para cima? Né? Porque tem a classe média alta que ri assim, haha, né? Aí tem a classe AA, que ela já ri assim, é essa turma que eu estou falando, que eles vivem falando que eu falo assim, não, o cara não se esforçou. Né, Batata? O cara fala, não, esse cara não se esforçou. Será que esse pessoal está acreditando nisso? O cara que está nessa pegada de, eu não tenho... Eu fiz uma matéria já há muito tempo, quando começou a surgir o Uber, e sobre o Uber. E aí chegou, mas se era bom, se não era. Sim, tal. sim. E aí eu fui entrevistar alguns motoristas, isso já faz um bom tempo, não tinha nem essa coisa ainda de... Né? E aí eu fui entrevistar uns caras e os caras faziam a conta, aquela conta de padaria. Sim. Eu ganho tanto, eu ganho tanto. Aí eu falava, mas peraí, né? E o desgaste do teu carro? Sim. Não, tá. E o seguro? E a manutenção? Põe isso dentro de um ano, aí você divide, porque eu tinha esse cálculo feito por um especialista. Sim. Mas 100% dos motoristas que eu entrevistei na época, isso já faz uns bons anos, antes da pandemia, não tinham noção de como faziam a conta e estavam super felizes. Teve um que ele falou assim, meu carro já está precisando de uma manutenção. Né? Porque é lógico, o cara roda o dia inteiro, né? E, cara, eu fiquei impressionado com a falta de informação que essas pessoas tinham e continuam. Né? Ainda mais com a polarização, essa questão da extrema-direita, eles foram alimentados por um ódio também. Infelizmente é isso, a grande maioria é isso. E esse debate acaba ficando prejudicado. Por isso que é importante ouvir dirigentes sindicais que vocês tenham a experiência dos direitos. Sem dúvida nenhuma. Tudo isso que você falou, somado à jornada de trabalho dele. Porque ele não tem hora. Eu sou dono do meu negócio, eu vou começar a hora que eu quero, vou terminar a hora que eu quero. Mas esse iniciar a hora que eu quero e terminar a hora que eu quero, ele quer ganhar um dinheiro que ele acha que é saudável para ele. É saudável naquele momento, ele é imediatista. Então ele estica a jornada de trabalho. Então, além de manutenção, de uma série de coisas que você colocou, tem a jornada de trabalho também que ela é desconfigurada dentro de uma lógica de CLT, de jornadas de trabalho organizada, com as garantias que tem que ser dada para um trabalhador. E esse cara não é diferente, ele está trabalhando muito, só que ele não está percebendo, porque ele acha que ele é dono do ele acha que ele é dono do negócio, então ele trabalha a qualquer hora e a qualquer custo. E a trabalhar a qualquer hora, a qualquer custo, o resultado ele nunca vai ser positivo. Então, além das pessoas não estarem preparadas para se organizar, né, fazer uma planilha adequada para ele poder falar assim, olha, realmente eu estou ganhando alguma coisa, falta o despreparo e falta aí também aí algumas pessoas e aí que são levadas por outras pessoas, que dá essa gargalhada que você deu no final, porque assim, não dá para um cara que ganha 5 mil reais achar que ele é classe média, gente. Então não dá. Então, nem deixando de pagar imposto de renda agora, que se Deus quiser vai ser aprovado, eles vão deixar quem ganha até 5 mil, quem ganha até 7. Bigode, para a gente fechar, você falou uma coisa aqui que é muito importante. Eu, particularmente, eu já sou quase 60. Tenho 6 filhos, 2 netos. Para mim, tem coisas que eu descobri agora, que eu passei a dar valor agora, que eu não dava quando eu era mais novo. A coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. É o nosso tempo.
Isso é o que a gente tem de mais valioso. Quando a gente trabalha, a gente está vendendo o nosso tempo para o empregador, né? Então, o que você tem de mais valioso é o tempo. E, cara, você passar horas, às vezes 16 horas dentro de um carro dirigindo, e se você der uma pancada com o carro e se machucar, você não tem nenhum amparo, né? É muita falta de raciocínio. É uma pena. É nessa hora, de novo, é nessa hora que a gente precisa, de fato, trabalhar a sociedade, né? Um grande debate para a gente entender quais são essas novas competências, de responsabilidade de quem, tudo isso que nós estamos falando. Porque a uberização, ela não está só no carro, né? Ela está nas empresas hoje que faz manutenção, que muitas vezes o montador de um móvel que você compra aí no Magazine Luiza, as Casas Bahia, então você é contratado naquele momento para montar. Quanto mais você monta, você ganha, mas quanto mais você monta, você ganha, mas você pode entrar em condomínio, que você passa quanto tempo para entrar num condomínio por conta de segurança, para montar. Sim. Muitas vezes você vai conseguir montar e olhe lá. Então, essa história também, não, agora eu sou dono do negócio. De novo, vem aquela história, eu faço manutenção a hora que eu quero. E muitas vezes não é a hora que você quer, é a hora que aquele cara que mora naquele condomínio, que tem todas as seguranças possíveis, que você vai passar o dia inteiro e não vai conseguir ganhar o seu dinheiro. É isso. Bom, essa experiência, esse giro que você deu aí, Sim. Bigode, resume pra gente aí qual é essa experiência, como é que isso impactou aí no teu... Você já é um cara rodado demais, com um Sim. acúmulo gigantesco. O que representou para você essa viagem, querido? Bom, primeiro que nós fizemos 2 viagens super importantes. A primeira foi para a China. Então, nós estivemos na China também com empresários aqui de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, também da região de Guarulhos e Diadema. Então, nós fomos lá conhecer algumas empresas na China e para poder essa evolução que a China teve na indústria, porque assim, olha, o Brasil tem que ter como referência a China. A gente não pega mais a China e nem os Estados Unidos tomando essas decisões que estão sendo tomadas agora, falando, não, nós precisamos industrializar o nosso país. Então, a indústria hoje ela está na China. O mundo é refém da China. Lógico, a China, com todos os seus aspectos lá, do jeito que eles vivem naquele mundo deles, são milhares de pessoas se movimentando na China, mas eles se movimentam, eles vivem isso no dia a dia, então eles funcionam daquele jeito. Só que larga escala, produção em larga escala, tem na ponta quem está comprando, que é o mundo inteiro, então eles se industrializaram. Então foi muito importante conhecer esse mundo na China. Nós, dirigentes sindicais, e aí eu quero chamar a atenção, né, das instituições organizadas, que a gente não fez uma agenda de governo, nós fomos fazer uma agenda no chão de fábrica, para saber como que é a produção, como que são os postos de trabalho. Então, nós conhecemos fábricas bacanas, mas também conhecemos as fábricas de componentes que precisam ser melhoradas. A primeira etapa foi na China, então a gente teve na China lá, na China Plus 2025, a maior feira de plástico do mundo, e a gente teve a oportunidade de saber o que tem de tecnologia e o que o chinês faz quando você está andando na feira. Eles são agressivos, eles vêm para realmente mostrar o produto deles e para que você conheça a tecnologia deles e que eles tenham sucesso nas negociações. Essa foi a primeira etapa que a gente teve com esse pessoal aqui de São Paulo. E a outra missão que a gente teve foi uma missão na Alemanha. Alemanha e Portugal. A Alemanha, com as máquinas de alta performance, né, de última geração, as ferramentarias super organizadas, mas assim, sofre também com o setor de ferramentaria. E quando a gente fala de ferramentaria, para vocês que estão acompanhando a gente está falando de moldes, né? Nós estamos falando, não estamos falando de ferramentaria de alicate, de chave de fenda. Nós estamos falando de produto mesmo, né? Das ações que a ferramentaria tem, estampos, injeção. Sim. E a ferramentaria, ela é transitória em todos os setores da indústria. Então, se você olhar para o lado aqui, um componente eletrônico, seja ele um televisor, seja ele da aeroespacial, tudo sai de um molde de ferramentaria. E eu quero dar um dado importante para vocês. 92%
da peças de um veículo sair de um molde de ferramentaria. É importante discutir o setor, além de ser importante, ele é estratégico. É ali que nasce, alguém pensou num objeto, precisa de um projetista, precisa de fundição, você precisa de usinagem, você precisa de montagem e você precisa de tryout. Então, essa cadeia produtiva e todo esse conhecimento, ele está para trás desse molde, e é isso que a gente está indo atrás para melhorar as empresas aqui no Brasil, renovação de parque de máquinas, garantir qualificação profissional. Então, essas missões dão oportunidade para a gente conhecer e saber quais são as ações que a gente tem que fazer aqui nas fábricas. Importante, tem que ter fomento também, tem que ter linhas do governo, linha de crédito, porque quando a gente fala em troca do parque de máquinas, a gente precisa ter que o governo venha junto, entra nesses espaços para que dê essas condições dessas empresas se tornarem competitivas. Porque assim, o mundo lá fora está correndo, máquinas de alta performance, tem gente trabalhando o tempo todo. E nós aqui com essas máquinas ainda, né? Que ainda não chegamos na revolução 3.0, se 4.0, agora, né? A quinta revolução industrial, a digitalização, uma série de coisas. Então, conhecer o mundo para entender o que a gente tem que fazer aqui no Brasil foi muito importante. Foram 2 missões, virão outras, e que a gente precisa levar novos agentes para que entenda tudo isso que a gente precisa para o nosso país. Mr. Bigodinho, ó, é o seguinte, deixa eu já avisar aqui a produção, eu quero esse moço aqui no programa Conversa Sem Curva. Vamos ficar 1 hora falando. Eu quero ouvir as tuas histórias, não só as de agora, como as antigas também, inclusive a tua Kombi. Combinado? Sem dúvida. Tem lá o Combinado com Bigode, o pessoal está acompanhando. Está bem bacana. É uma troca de conhecimento e ali a gente fala de uma série de temas relevantes para a sociedade. Né? Nós vamos fazer o programa Conversa Sem Curva aqui, que a gente senta e fica 1 hora proseando aqui. Adorei estar contigo. Viu, Obrigado irmão? pelo carinho, pessoal, e até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, meu irmão.